De forma geral, como é que a gente acha o espaço nulo de uma matriz? Bom, a gente começa fazendo eliminação. E aí, com isso, a gente vai obter a matriz A na sua forma escalonada, ou então na forma escalonada reduzida por linha, que vai ser justamente o próximo tópico, após a gente revisar esse procedimento de como a gente acha o espaço nulo. E ambas as formas escalonadas, tanto a forma escalonada que a gente já viu e a reduzida por linha que a gente vai ver, elas já nos dizem bastante coisa. Elas nos dizem em especial quais são as colunas com pivôs e quais são as colunas livres. E aí, para a gente achar as soluções do sistema AX igual a zero, que é justamente o espaço nulo, quando uma variável ela é associada à coluna livre, a gente vai chamar ela de variável livre. E quando a variável ela é associada a colunas com pivôs, a gente vai falar que elas são variáveis pivôs. Então, de forma um pouco mais clara, a gente tem o sistema AX igual a zero, onde x é um vetor que, se você reparar, ele tem n coordenadas, quando a matriz é uma matriz M por n, e aí repara que a entrada, o x1, está associado à coluna 1, o x2 está associado à coluna 2, e assim em diante, até que o xn está associado à coluna n. E por que a gente está dizendo que está associado, né? E repara que a x vai dar justamente uma combinação linear das colunas de A, e essa combinação linear ela é dada justamente por essas entradas do vetor x. E aí por isso que a gente está dizendo que cada variável pode ser associada a uma coluna. E aí então a gente fez a eliminação, achou a matriz escalonada, e aí o que a gente vai fazer? Para cada variável livre que a gente achou, a gente vai obter uma solução especial, atribuindo o valor 1 para aquela variável livre e 0 para o restante das variáveis livres. E foi exatamente o que a gente acabou de fazer no exemplo anterior, né? A gente tinha x2 e x4 como variáveis livres, aí a gente colocou o valor de x2 como 1 e o valor de x4 igual a 0, achou o valor correspondente de x1 e x3, e aí depois a gente fez x2 como 0 e x4 como 1, e achou o valor correspondente de x1 e x3. E com isso a gente obteve as soluções especiais. Em particular, se a gente não tiver nenhuma variável livre, a única solução do sistema, ou seja, o espaço nulo, ele só contém o vetor zero. E aí, uma vez que a gente achou esse número de soluções especiais, uma para cada variável livre, a gente então agora já sabe construir o nosso espaço nulo. Ele vai consistir justamente em todas as combinações lineares dessas soluções especiais. E aí é isso. Então é assim que a gente vai construir sempre o espaço nulo de qualquer matriz. Pode ser quadrada ou retangular, qualquer matriz. Em particular, repara que o número de variáveis livres é exatamente o número de colunas da matriz menos o número de pivôs da matriz, né? Porque toda variável é uma variável pivô ou uma variável livre. Se A é uma matriz M por N, composto P, a gente tem que o sistema AX igual a zero possui P variáveis pivôs, que são justamente a quantidade de pivôs, e N menos P variáveis livres. E esse N aqui veio justamente porque é o número de colunas da nossa matriz A. Vamos ver agora o que seria exatamente, então, a forma escalonada reduzida por linha. Bom, a gente diz que uma matriz está na sua forma escalonada reduzida por linha quando, primeiramente, ela está na sua forma escalonada. Então, vamos ver aqui como um exemplo essa matriz que a gente está usando durante esse vídeo. Então, a gente já vê que ela está na forma escalonada e, para ser reduzida por linha, a gente precisa de duas propriedades adicionais. A primeira é que todas as entradas acima e abaixo de um pivô sejam iguais a zero. Ou seja, repara que o 1 é um pivô, o 2 é um pivô,
as entradas abaixo e acima de 1 estão ok, até porque não tem nenhuma entrada acima do 1. E o 2 aqui, que é o pivô, a entrada abaixo do pivô já está ok, porque até na matriz escalonada sempre tem que estar ok aqui. Mas aqui, ó, repara que essa entrada aqui está acima do pivô e não está como 0. Então, a gente vai simplesmente agora apagar essa entrada aqui, fazendo uma operação de eliminação, só que para cima. Então, repara que a gente vai usar essa linha aqui do pivô para eliminar essa entrada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair dessa linha, essa linha aqui. E aí, com isso, a gente obtém justamente essa matriz aqui, em que essa linha se manteve igual, essa linha se manteve igual, e essa linha aqui mudou. 1 menos 0 deu 1, 2 menos 0 deu 2, 2 menos 2 deu 0, 2 menos 4 deu menos 2. Então, a gente eliminou essa entrada aqui. E aí, agora, repara que a gente satisfaz essa propriedade aqui. E a última propriedade adicional que a gente precisa para ter uma matriz que é escalonada reduzida por linha é que todos os seus pivôs sejam iguais a 1. Então, aqui a gente tem que esse pivô é igual a 1, esse pivô aqui não é igual a 1, então, o que a gente vai fazer é dividir essa linha toda por meio, para justamente transformar esse pivô em 1. Repara que todas essas operações, tanto de eliminação para cima, quanto dividir a linha, elas não alteram a solução do sistema, né? Então, se a gente tem o sistema x igual a 0, transformar essa matriz escalonada em uma matriz escalonada reduzida por linha não está alterando a solução do meu sistema. Então, quando a gente divide essa linha por meio, a gente obtém justamente essa matriz aqui, que é a matriz em que todos os pivôs são 1 e todas as entradas acima e abaixo do pivô estão com as entradas zeros e, adicionalmente, ela está escalonada. E repara que essas operações aqui, a gente já conhece elas, a gente, inclusive, já fez diversas vezes essas operações quando a gente estava exatamente calculando o inverso de uma matriz. Então, basicamente, a forma escalonada simplesmente tenta fazer as entradas que tenham pivô virarem a identidade, que é justamente esse processo que a gente faz quando a gente tenta calcular o inverso de uma matriz, lembra? A gente coloca a matriz A, matriz identidade, e faz diversos passos para tentar transformar a matriz A em identidade, e o que vai aparecer desse lado aqui é a matriz inversa. Essas operações são justamente as operações que a gente já conhecia antes, e aí, quando a gente obtém essa matriz aqui, a gente encontrou a forma escalonada reduzida por linha dessa matriz. E por que essa forma ela é interessante? Ela já é uma matriz escalonada, então é fácil da gente ver quais são exatamente os pivôs, mas, adicionalmente, como ela é mais simples, a gente já consegue obter diretamente as soluções especiais do sistema x igual a 0. Então, vamos ver como é que a gente consegue concluir essas soluções especiais só olhando para essa matriz aqui. Observa que essa matriz aqui, ela já está na forma escalonada reduzida por linha, foi justamente a matriz que a gente acabou de ver, e ela, multiplicada por x igual a 0, equivale a esse sistema aqui. Então, repara aqui, como todas as entradas acima e abaixo do pivô são 0, isso significa que sempre que a gente tem uma linha com um pivô, as únicas entradas que não são 0 são das variáveis livres. Então, quando a gente escolhe uma variável livre, por exemplo, x2, para ser igual a 1, e o restante das variáveis todas serem iguais a 0, a gente está falando justamente que x1 é igual ao coeficiente que está acompanhando o x2, só que multiplicado por menos 1, né? Quando a gente decide que x2 é igual a 1, a solução é justamente o coeficiente dessa coluna aqui, só que com um sinal de negativo. Então, repara que esse 2 virou menos 2, porque passou para o lado de lá. E aí, a gente tem aqui
o x2 que a gente colocou como 2, o x4 como 0, porque era outra variável livre, e aí como consequência a gente obteve que o x1 virou menos 2 e o x3 virou 0. Se a gente escolher agora o x4 como 1, repara que a solução para x1 e x3 vai ser justamente esse vetor, só que multiplicado por menos 1. Uma outra forma da gente escrever isso aqui é justamente se a gente rearranjasse esse sistema aqui. Então, repara que aqui a gente pegou, a gente só trocou essa coluna com essa para a gente obter essa matriz aqui. Então, essa matriz aqui não é a mesma, mas a menos de uma permutação das colunas, repara que a parte com os pivôs, a gente obteve uma matriz identidade na forma escalonada reduzida por linha. É uma matriz identidade P por P, onde P é o número de pivôs. Abaixo, em geral, você vai ter linhas de 0. E o que vai aparecer aqui do lado vão ser justamente os coeficientes dessas variáveis livres. E aí, essa matriz a gente vai chamar de L de livre. Essa aqui é a matriz identidade. E aí, aqui vai ser uma matriz em bloco de zeros e uma matriz em bloco de zeros. Então, repara que aqui a gente tem que essa coluna e essa são correspondentes a x1 e x3, que são as colunas com pivôs. Aqui são as colunas x2 e x4, correspondentes às colunas livres. E aí, sempre que a gente tiver uma matriz na forma escalonada reduzida por linha, ela vai ter uma cara semelhante a essa matriz aqui. A menos de uma permutação de colunas, porque nem sempre vai estar organizadinho, bonitinho aqui, como por exemplo aqui, né? A gente só está falando que se a gente reordenasse as colunas, a gente veria justamente isso. Então, de forma geral, ela vai ter o seguinte formato. A gente vai ter uma matriz identidade aqui, P por P, correspondente aos pivôs, lembrando que todas as entradas, tanto acima quanto abaixo dos pivôs, são zero. Então, a gente vai ter exatamente a identidade. Aqui a gente pode ter possivelmente algumas linhas de zero. E ao lado dessa matriz identidade, a gente vai ter os coeficientes dessas variáveis livres. E repara que como a matriz identidade é uma matriz P por P, e a gente tem N colunas ao todo aqui, essa matriz L ela é uma matriz que tem N menos P colunas, e são justamente as colunas livres da minha matriz R. Aí aqui, como a gente tinha M linhas inicialmente, e aqui a gente tem P, então a gente vai ter justamente M menos P linhas correspondentes a zero. Então, a menos uma permutação nas colunas, a gente tem que a nossa matriz R sempre tem essa cara aqui. Então, resolver o sistema AX igual a zero é equivalente a resolver o sistema Rx igual a zero. E repara que a gente está escrevendo R aqui como uma matriz em blocos, né? E resolver esse sistema é equivalente justamente a resolver esse sistema aqui, né? Em que esse vetor aqui, a gente está dividindo ele nas partes das variáveis, que são as variáveis pivô, e as variáveis livres. Repara que esse x pivô não é uma variável x, e sim um vetor que possui p entradas, que são justamente a quantidade de pivôs aqui. Então, fazendo a multiplicação de matrizes, que a gente aprendeu a fazer, matriz em bloco, a gente tem que resolver esse sistema aqui, é equivalente a gente ter que a identidade vezes as variáveis pivôs vai dar as variáveis pivôs, mais L vezes as variáveis livres vai dar L vezes as variáveis livres, e aí essa linha de zeros multiplicado por essas variáveis vai dar zero. Então, a gente obtém justamente que resolver o espaço nulo é equivalente a resolver justamente essa equação aqui. Lembrando que esse x pivô é um vetor, e aqui uma multiplicação de matrizes que também vai dar um vetor. Então, a gente tem que as variáveis pivôs são completamente determinadas pelas variáveis livres. Como a gente escolhe as variáveis livres, sendo sempre como 1 em uma entrada e 0 no restante, a gente está falando que as soluções especiais correspondem a uma coluna
dessa matriz menos L. E com isso a gente mostrou formalmente que, dado uma matriz escalonada reduzida por linha, basta a gente olhar para essas colunas aqui das variáveis livres para a gente obter as soluções especiais. Para finalizar, vamos ver como a gente encontra o espaço nulo dessa matriz aqui. Em particular, essa matriz é justamente a transposta da matriz que a gente usou como exemplo durante esse vídeo. Então, como a gente já conhece essa matriz, quantos pivôs a gente espera que essa matriz tenha? Repara que a gente já sabe que essa coluna aqui é uma soma dessas duas. Até porque, na matriz transposta dela, que a gente estava usando até agora, a gente tinha que a terceira linha era uma combinação linear das duas primeiras. Então, aqui, essa terceira coluna vai ser justamente uma combinação linear dessas duas primeiras aqui. Então, a gente espera que essa matriz tenha dois pivôs. Mas vamos fazer o processo de eliminação justamente para a gente descobrir quantos pivôs essa matriz tem e confirmar que vão ser exatamente dois. Bom, a gente vai começar o processo de eliminação aqui. A gente escolhe o 1 como pivô, e aí agora a gente vai querer eliminar cada uma dessas entradas aqui. Então, a gente vai multiplicar basicamente essa linha aqui por 2 e vai subtrair de cada uma dessas entradas aqui. Então, a gente vai obter justamente essa matriz aqui. Repara que, como essa linha aqui ela é um múltiplo dessa, a gente obteve que essa linha aqui foi completamente zerada. Aí a gente chegou aqui, todas as entradas abaixo do pivô estão zero, então vai para a próxima coluna. Olha para a posição que a gente esperaria que tivesse o próximo pivô, seria essa posição. Tem um zero aqui. O que a gente faz? Vê se abaixo desse zero tem alguma entrada não zero para a gente poder trocar as linhas. Bom, essa aqui é uma entrada que não é zero. Então, a gente vai simplesmente trocar a linha. E com isso, a gente obtém o nosso pivô dessa coluna aqui. E aí, agora a gente vai eliminar essa entrada aqui. Repara que a gente vai ter que multiplicar essa linha por 2 e vai subtrair dessa daqui, que vai zerar essa linha aqui. Então, a gente terminou de fazer essa coluna aqui. E aí, a gente olharia para a próxima posição que a gente esperaria ver um pivô, que seria essa daqui. Tem um zero, a gente tentaria trocar a linha por alguma linha mais de baixo, só que só tem zeros aqui nessa coluna, daqui para baixo. Então, a gente não tem como escolher um pivô para essa coluna aqui e iria para a próxima se tivesse uma próxima. Como não tem uma próxima coluna, a gente termina. E aí, repara que essa matriz que a gente obteve é uma matriz escalonada. Então, vamos fazer algumas perguntas. Qual é o posto dessa matriz? Ou seja, quantos pivôs essa matriz tem? Repara que aqui a gente já descobriu que ela tem 2 pivôs. E repara que 2 pivôs são justamente o que a gente já estava esperando. Sempre que a gente tiver uma matriz A e a matriz transposta, o número de pivôs dela vai ser sempre o mesmo. Então, como a gente inclusive já sabia que o número de pivôs dessa matriz A era 2, o posto dela era 2, o posto da matriz transposta também vai ser 2. E quantas soluções especiais essa matriz tem no espaço nulo? Repara que quando a gente estava fazendo a matriz transposta dessa matriz aqui, ela era uma matriz 3 por 4. Essa é uma matriz agora 4 por 3. Como a gente tem 2 pivôs, repara que a gente tem uma coluna livre. E o número de soluções especiais no espaço nulo corresponde justamente ao número de colunas livres que a gente tem. Então, agora a gente tem 3 colunas menos 2 pivôs, que é o posto da matriz, é justamente uma solução. Então, repara que a solução especial no espaço nulo da matriz A e da matriz A transposta são diferentes, porque quando essa matriz estava transposta, a gente obteve 2 soluções especiais ao invés de apenas uma. E agora que a gente já sabe, inclusive, que ela tem uma solução especial, como que a gente calcula o espaço nulo?
Bom, a gente já aprendeu que a gente começa com a matriz escalonada e aí a gente ou resolve o sistema por substituição, escolhendo cada variável livre, que nesse caso aqui é só o x3 como 1 e o restante sendo zero, ou seja, a gente escolhe x3 igual a 1 e a gente vai obter os valores correspondentes tanto de x1 quanto x2, apenas fazendo substituição. Uma outra forma é a gente usar a matriz escalonada reduzida por linha. Quando x3 é igual a 1, a solução especial é justamente menos 1 para a variável x1 e menos 1 para a variável x2. E como só tem uma variável livre, a gente só tem uma solução especial. E, portanto, o espaço nulo é justamente esse conjunto de vetores. Então, a gente sempre calcula as soluções especiais e aí a resposta vai ser uma combinação linear das soluções especiais. Como nesse caso a gente só tem uma solução especial, vai ser simplesmente os múltiplos dessa solução especial. Para enfatizar algumas coisas que a gente viu nesse vídeo, o que a eliminação está dizendo para a gente? Bom, quando a gente está fazendo eliminação, a gente escolhe o primeiro pivô e a gente move uma coluna por vez da esquerda para a direita e uma linha por vez do topo para baixo. E aí o processo de eliminação, repara que ele vai sempre respondendo duas perguntas conforme ele vai progredindo. A gente pode perguntar se a coluna da matriz que a gente está é uma combinação linear das colunas anteriores. Repara que se a coluna possui um pivô, a resposta é que ela nunca é uma combinação linear das colunas anteriores. Nesse caso, a gente diz que as colunas com pivôs, que são justamente essas colunas, elas são independentes, que a gente vai ver esse conceito daqui, se eu não me engano, a 2 vídeos no futuro. Então, se a coluna possui um pivô, ela simplesmente não é uma combinação linear das colunas anteriores. Então, se a gente chegou na coluna 4 e ela não tiver nenhum pivô, a gente com certeza sabe que ela é uma combinação linear das colunas 1, 2 e 3 da matriz. Outra coisa que a eliminação também diz para a gente é que se a linha atual é uma combinação ou não das linhas anteriores. Repara que se a linha possui um pivô, a resposta é que ela não é uma combinação linear das linhas anteriores. Porque a gente vai ver também, todas as linhas com pivôs, elas são independentes das linhas anteriores. Então, se a gente tem que a linha 3 não possui nenhum pivô, quando a gente está fazendo o processo de eliminação, a linha 3 vai virar uma linha de zeros, e isso vai mostrar para a gente que ela era uma combinação linear das linhas anteriores. E aí, quando a gente está fazendo o processo de eliminação e está obtendo justamente a matriz escalonada reduzida por linhas, a gente vai ter movido essa linha de zeros para baixo da nossa matriz. Para terminar o vídeo, repare que se A é uma matriz e a forma escalonada dela é U, e a forma escalonada reduzida por linhas a gente chama de R, repara que tanto a matriz U quanto a matriz R, ou seja, as matrizes que estão escalonadas, elas nos dizem quais colunas são combinações de colunas anteriores. Por exemplo, se a gente olhar para essa matriz e essa matriz, repara que se a gente olhar para a forma escalonada delas, essa forma aqui, inclusive essa forma é a forma escalonada reduzida por linhas, a gente consegue identificar quais colunas têm os pivôs. E aí, com isso, a gente sabe exatamente, por exemplo, aqui, que a coluna 2, como ela não tem um pivô, ela é uma combinação linear das colunas anteriores, ou seja, ela é um múltiplo da coluna 1 nesse caso aqui. A coluna 4, aqui nesse caso, ela não tem um pivô também. Então, ela é uma combinação linear das colunas anteriores. E aí, como a coluna 2 é uma combinação linear da coluna 1, a gente conclui que a coluna 4 é uma combinação linear das colunas com os pivôs, ou seja, as colunas 3 e 1. E uma coisa legal é que se a gente olha para a matriz escalonada reduzida por linhas, ou seja, se a gente olha para R, né, que tanto é essa aqui e essa daqui, além da gente saber quais as colunas que são combinações lineares de colunas anteriores,
A gente inclusive consegue saber exatamente qual combinação linear ela é. Repara que como as colunas pivôs, elas formam justamente uma matriz identidade, o coeficiente que aparece numa coluna livre é justamente o coeficiente da combinação linear que a gente está usando para obter aquela coluna baseada nas outras colunas com pivôs. Então, aqui, por exemplo, é 2 vezes a coluna 1, e aqui que é menos 2 vezes a coluna 1, mais 2 vezes a coluna 3. E é isso que a gente consegue falar sobre o espaço nulo de uma matriz. No próximo vídeo, a gente vai estar vendo como é que a gente resolve um sistema da forma AX igual a B. E até o próximo vídeo.